do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Bom dia, que a paz seja sobre a sua vida. Que bom que começarmos o nosso encontro definindo aquilo que é melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E essa é a descoberta mais importante da minha vida e da sua vida. Descobrir que não existe nada melhor do que ter Deus ao nosso lado, do que ter Deus ao seu lado. Só quem sabe, só quem desfruta dessa presença sabe que não existe nada melhor, nada mais satisfatório do que isso. E hoje meu desejo é que você desfrute dessa presença satisfatória de Cristo Jesus. De que você possa sair desse culto e falar: Senhor, de fato, não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor. De caminhar seguro, seja na luz ou seja nas trevas, porque o Senhor está comigo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós juntos fazemos a leitura de Filipenses 4, versículo 4. Vamos ler juntos esse único versículo. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aqueles que desfrutam da presença de Deus como amigo,
podem se alegrar em toda e qualquer situação. Por isso que a alegria sempre, não só quando as circunstâncias são favoráveis, mesmo quando elas são desfavoráveis, alegre-se sempre no Senhor. Porque não importa as circunstâncias que nós estejamos enfrentando, Ele sempre está conosco, Ele sempre nos visita com a sua provisão, com o seu consolo, com palavras de esperança. Alegre-se sempre nele. Eu não sei o que você está passando, né? Eu sei que algumas pessoas aqui estão enfrentando, não todas, né? Mas o convite é, não importa o que você esteja enfrentando, alegre-se no Senhor nessa manhã. Que Ele possa visitar você, o seu coração hoje com alegria, e é uma alegria sobrenatural mesmo, não vem de nós. Não é algo que nossas emoções podem produzir, não é algo que pensamento positivo pode produzir, mas Deus pode. Você desfrute dessa alegria, dessa segurança nessa manhã, para que você encontre sentido nisso. É possível se alegrar sempre no Senhor. Vamos cantar? Sou feliz, com Jesus,
sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós nos surpreendemos quando nós sabemos que essa canção nasceu de um luto, de um homem que perdeu sua esposa, suas filhas. Só o Senhor pode fazer com que canções de alegria nasçam no sofrimento. Só o Senhor pode alegrar o nosso coração quando as circunstâncias são severas demais. Mas o que parece ser impossível para nós encontrar sentido, alegria, satisfação em momentos difíceis, o Senhor pode fazer. E nós te louvamos por isso, porque a nossa alegria é o Senhor. A nossa felicidade está em Ti. A nossa alegria plena e verdadeira é ter o Senhor ao nosso lado. E sabemos que não estamos sós, que o Senhor está com a gente. De sabermos que esses poucos anos de vida, tão duros e difíceis que nós vivemos, não é a realidade final. O Senhor pagou o preço para que nós tenhamos vida além dessa vida. O Senhor pagou um preço alto na cruz, carregando sobre si a nossa morte, o nosso pecado, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para nos dar vida plena. Para o céu onde vamos para sempre morar, nós vamos desfrutar de alegria e vida abundante. Só o Senhor pode nos conceder essa esperança. E é só quando nós nos deparamos com essa esperança que há em Ti, Senhor, é que nós podemos nos alegrar mesmo em meio aos sofrimentos. De saber que nas circunstâncias que nós vivemos, o Senhor está envolvido com elas. Está fazendo algo em nós, está nos preparando para a eternidade. O Senhor nos visita com a sua alegria essa manhã. Gera confiança no nosso coração para que vivamos esse tempo aqui com esperança, com alegria, Senhor, porque nós temos o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar? Salmo de número 131. Esse salmo, por esse tempo de confissão que nós vamos ler, uma declaração muito sincera, honesta do rei Davi, onde ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Declaração maravilhosa, né? Quando o salmista ele sonda o seu coração e fala assim: eu não espero coisas muito grandiosas, né? Meu coração não é soberbo, meu coração não é arrogante. Eu me satisfaço em seus braços, né? Eu me satisfaço nos braços do Senhor como uma criança que é acolhida nos braços de sua mãe. Mas o problema, gente, é que muitas vezes nós somos soberbos e arrogantes. Muitas vezes queremos coisas grandiosas demais para nós. Muitas vezes queremos mais coisas do que o próprio Deus. Nos satisfazemos em mais coisas do que em Deus. Essa declaração vem de um homem que era rico, morava num palácio, tinha um grande exército. Mas ele fala assim: isso tudo aqui não é nada, porque eu me satisfaço só em seus braços. Esse tempo de confissão é esse tempo onde nós derramamos nosso coração diante do Senhor e sondamos o nosso coração. E às vezes a gente vai responder diferente do salmista. Às vezes a gente vai responder: Senhor, meu coração é soberbo e arrogante. Eu tenho buscado mais as coisas, amado mais as coisas do que o Senhor. Eu tenho buscado mais os bens deste mundo, o sucesso deste mundo, do que o Senhor. Não tenho me satisfeito com o Senhor, tenho me satisfeito com outras coisas. Meu coração não é como o do salmista, mas me dá um coração satisfeito somente em Ti.
Que essa seja a sua oração. Me dá um coração satisfeito somente em Ti. Que eu seja como essa criança nos Seus braços. Que depois de amamentada fica tranquila. Encontrou o sossego, encontrou a satisfação. Então fale com Deus nesse momento, derrame o seu coração. Confesse diante dele os seus pecados, suas falhas. Aquilo que você tem buscado mais do que a Deus. E peça a Deus, Senhor, eu quero ser como essa criança nos seus braços. Eu quero que minha esperança esteja somente no Senhor. Faça essa oração. Depois de um momento de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Faça dessa canção a sua oração. Esse seja o desejo do nosso coração, do seu coração assim mesmo. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o meu querer. Suas vozes tomam meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar.
cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Faze o teu querer em mim. Faze o teu querer em mim. Que essa seja a nossa oração. Que o nosso coração seja totalmente de Deus. Vamos ler mais um texto, 1 Tessalonicenses 5, versos 16 a 18. Vamos ler juntos? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, orem sempre, agradeçam sempre. O apóstolo Paulo está dizendo, essa é a vontade de Deus. A gente fica perguntando, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a vontade de Deus. Orem sempre, se alegrem sempre. Deem graças a Deus por todas as coisas, em todas as circunstâncias. Por essa é a vontade dele. Gratidão do nosso coração, louvor no nosso coração. Então quero convidar você a ficar de pé, que esse seja um momento de alegria, de gratidão, né? Que no momento que você for ofertar e dizimar, que você faça isso com alegria no seu coração, dando graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Todo tempo tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. E quem te deu tudo isso? Foi Jesus, meu amigo, vem aqui. Tu fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Amém. Nosso irmão Marcos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por este momento, por estar à tua casa, por o Senhor ter trazido cada um até aqui à tua casa, Pai. O Senhor se faça presente na vida daqueles irmãos que não puderam vir, daqueles irmãos que estão enfermos, Pai. Graças te damos pelas ofertas que vieram até a tua casa, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Você pode sentar. Vamos fazer a leitura do breve catecismo para nossa edificação e instrução. Pergunta de número 67. Qual é o sexto mandamento? Qual é o sexto mandamento? Alguém se arrisca? Vamos dizer juntos? O sexto mandamento é: não matarás. Esse é o sexto mandamento. Na sequência, o breve catecismo ele vai explicar o que significa não matarás. Mas não é muito difícil de entender, né? Não mate, irmão. Sei que você quer matar algumas pessoas por aí, né? Não mate, tá? Fica tranquilo, né? Ame seu próximo, né? Jesus nunca disse esgane seu próximo, não. Ame seu próximo, tá? Na sua mente, no seu coração, ame seu próximo, tá? Gente, hoje eu quero, antes de nós passarmos para a nossa reflexão, convidar vocês a um tempo de oração de intercessão, com plena certeza de que Deus tem nos ouvido, tem nos respondido. Prova disso, gente, que o nosso presbítero Raimundo está aqui essa manhã. O homem ressurgiu dos mortos, né? Depois de 3 pontes de safena, né? Está aqui vivo, com saúde. Então, presbítero Raimundo, por favor, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Vem cá, agradecer. Terezinha, vem junto. Né? Vamos agradecer aí pela saúde do nosso presbítero Raimundo, por ele estar bem. Glória a Deus. Chama o presbítero Paulo Henrique aqui para fazer essa oração pelo presbítero Raimundo. Alegria em vê-lo novamente, Senhor Raimundo, aqui com a gente. Né? Glória a Deus. Claro.
Irmãos, a palavra inicial é gratidão a Deus. Até aqui nos abençoou o Senhor. Se não fosse o amor que Ele tem para comigo, para com todos nós, com certeza não estaria aqui. Mas Ele com certeza falou assim: Raimundo, ainda tem umas trinquinhas para ser arrumado, vá lá na olaria. Eu estou usando aquele povo lá e vai arrumar essas trinquinhas, essas rachadurinhas, né? Pois tem o tempo certo. Né? Então, como eu falei, gratidão a Deus por tudo, gratidão à igreja, a todos os irmãos que estiveram orando por mim, estão orando por mim, pela minha família todo esse tempo. Quando eu internei, naquela noite, eu vi lá um relógio de oração lá, sabe? Que o pastor fez e sempre tem feito pela igreja, né? E eu confesso que eu não aguentei, chorei mesmo, de alegria de ver esse amor, esse carinho da igreja do Olaria por mim. Não mereço tanta coisa assim, mas eu vi nos irmãos aquela vontade, aquele desejo de estar intercedendo a Deus por mim e pela minha família. E graças ao nosso bom Deus, deu tudo certo, correu bem, foi difícil, foi, mas foi possível, né? Pela graça de Deus e pela a família, né? Que esteve ao meu lado, estão sempre ao meu lado, esposa, filhos, nora, netos. Então isso aí ajuda muito a gente. E depois a família maior, né? Que é vocês, aqui em outras igrejas também, né? Tingui, outras denominações, outras pessoas longe de Curitiba também, orando. Gratidão a Deus, muito obrigado a todos vocês, que Deus continue abençoando todos vocês, a família de vocês. E vamos continuar aqui, e orando, intercedendo uns pelos outros. É isso que nos ajuda a vencer as lutas. E, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, receba meu abraço, não só meu, mas da minha família também. Vamos ficar de pé. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, Pai, em preservar o Teu servo, Pai. O Senhor sabe quanto Ele é importante para nossas vidas, Pai, como Ele é importante como líder nessa igreja. Por isso, Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando a saúde dele, Pai, dando longevidade, dando força, Senhor Deus, e disposição e bom ânimo, Senhor Deus, para continuar trabalhando e servindo na Tua obra, Pai. Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor cuidou de cada detalhe daquela cirurgia, Pai. Meu Deus, os Teus anjos estiveram ali presentes, Pai, guardando, livrando de todo mal, conduzindo aqueles médicos, Pai. Meu Deus, muito obrigado, obrigado pela cicatrização. Meu Deus, obrigado pelos cuidados da irmã Terezinha, Pai, da sua família, Pai, que todo o tempo, Senhor Deus, estavam ali segurando o presbítero Raimundo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, continua dando graça ao Teu servo, Pai. Nós Te louvamos por esse presente que o Senhor nos deu, Pai, de termos ele aqui conosco, Pai, e podermos nessa manhã celebrar a vida do presbítero Raimundo, Pai. Muito obrigado, Pai, continua conosco, guardando e abençoando em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, maravilha. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. A gente se alegra, né? Ver o Senhor Raimundo conosco, enquanto nós oramos, intercedemos pela vida dele, né? São amados por nós. Né? E como nós comentamos no estudo pela manhã que nós chamamos com os novos membros, a igreja é isso. Igreja local onde nós amamos uns aos outros, sofremos uns pelos outros, né? É nesse espírito que nós vamos continuar intercedendo, né? Continuar intercedendo pela nossa irmã Joelma, que está hospitalizada, né? Lembrar de orar pelo nosso irmão Moacir também, né? Que não está nada bem, né? Vamos orar por ele. Eu quero convidar você a essa oração, né? Você curvar sua cabeça e nós juntos, como igreja, nesse tempo, intercedemos pela vida dos nossos irmãos. Como eu sempre digo, ore como se fosse intercedendo por você mesmo,
pela sua própria vida, pela sua própria alma. Pai querido, nós nos alegramos porque o Senhor nos ouve. Na verdade, o Senhor sempre nos ouve. E nós nos alegramos, Senhor, e é com muita alegria, Senhor, que nós recebemos o seu Raimundo aqui, com a Terezinha. Isso alegra o nosso coração. Eles são parte de nós, eles são parte da nossa família, e nós nos alegramos em vê-los bem, em ver o presbítero Raimundo bem. Louvado seja o seu nome, pelo seu cuidado sobre essa família. Mas nós continuamos intercedendo, Senhor, na plena confiança de que o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Deus que não nos desampara, o Deus que está conosco, o Deus que nos socorre, o Deus que vem em nossa direção. Nessa manhã nós colocamos a vida da Joelma mais uma vez diante do Senhor, como temos feito continuamente, Senhor. Colocamos mais uma vez a vida dela diante da sua presença, clamando a sua renovação sobre ela, clamando a sua restauração, clamando para que todas as dores dela sejam retiradas e aliviadas, Senhor. Clamando para que a recuperação dela, Senhor, aconteça logo, Senhor. Para que ela seja plenamente renovada, para que ela volte a falar, para que ela volte a abraçar, Senhor. Para que ela volte para a sua família, para que ela volte a estar aqui conosco, Senhor. Essa é a nossa oração. Tem misericórdia da Joelma, Senhor. Nesse momento, nessa manhã onde a sua igreja se reúne, Senhor, e parte do nosso corpo está lá no hospital, nós rogamos, Santo Espírito, vai até lá. Vá até lá e comunica esperança, Senhor. Vá até lá e renova a vida dela, Senhor. Vá até lá e a visite com a sua paz. Assim como do nosso irmão Jonathan também, que como o marido está sofrendo. Assim como o Heitor, que como filho também sofre, Senhor. Fortalece os nossos irmãos, Senhor. Que eles sejam fortalecidos pelo Senhor de maneira especial hoje, agora, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos pelo Moacir também. Nosso irmão, Senhor, caminhou com a gente tanto tempo. E que tem sofrido tanto, Senhor, com as dores do seu corpo. Onde o quadro só tem piorado, Senhor. Onde a família, Senhor, tem estado desesperançosa, aflita, angustiada. E não é diferente, ele é amado. Tem misericórdia da família, Senhor. Nós oramos para que a sua vontade seja feita, Senhor. Nós oramos para que o Senhor cure se assim quiseres, Senhor. Que o Senhor renove se assim quiseres, Senhor. Mas em tudo visite a família com a sua paz. Sabendo, Senhor, e claro, que nós temos vida e vida eterna. Vida que ultrapassa essa vida, Senhor. Fortalece a família com a sua presença, com palavras de vida eterna, com a sua renovação, Senhor. Enquanto houver vida, nós vamos insistir em orar pela cura, Senhor, pela restauração, Senhor. Tenha misericórdia dessa família tão amada. Tenha misericórdia de todos nós aqui que carregamos aflições e angústias, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos socorra, Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós vamos passar para o nosso tempo de reflexão, onde nós temos refletido sobre essa série, Nunca é o Bastante, né? Série que nós temos refletido ao longo deste mês de maio, né? E existe um ditado que diz: dinheiro não traz felicidade. Mas todos nós gostaríamos de ter dinheiro para poder chegar a essa mesma conclusão, não é verdade? Dinheiro não traz felicidade, mas eu queria saber como é ter dinheiro, para ver se é verdade ou não, né? Porque apesar de ser um ditado verdadeiro, a nossa cultura ela comunica o contrário. Segundo várias pesquisas, nós poderíamos resumir o sonho dos brasileiros da seguinte forma: a maioria dos brasileiros sonha em ter uma casa própria, de preferência uma casa ampla para receber as pessoas. Todo brasileiro sonha em ter um carro próprio, de preferência novo, né, que não dê tanto problema. Ter o próprio negócio,
Afinal de contas, é aquilo que hoje está trazendo mais rentabilidade, possibilidade de enriquecer. E viajar pelo Brasil afora e pelo exterior. São os 4 maiores sonhos dos brasileiros. Para que tenhamos tudo isso, do que nós precisamos? Dinheiro, é claro, né? Alguns acreditam que só encontrarão a verdadeira felicidade quando conseguirem conquistar tudo isso. Não sei se você se lembra, se alguns de vocês estão lembrados do filme Em Busca da Felicidade, estrelado pelo ator Will Smith em 2006, né? Ele foi um sucesso em 2006. E apesar de ser um filme que nós poderíamos tirar muitas lições valiosas sobre resiliência, sobre perseverança, o filme deixa claro para nós que o personagem interpretado por Will Smith só encontrou a felicidade quando saiu do perrengue financeiro e se tornou rico. Em busca da felicidade, quando ele se tornou um homem bem-sucedido, ele encontrou a felicidade. Porque no fundo todos nós acreditamos, se nós tivéssemos mais dinheiro, nós seríamos mais felizes. Só que ter mais dinheiro ainda não vai ser o bastante para nós. Tem um homem chamado Nelson Rockefeller, não sei se você já ouviu falar da família Rockefeller, né? Nelson Rockefeller foi um dos homens mais ricos da sua época. E quando ele foi indagado por um repórter quanto dinheiro ele imaginava que seria necessário para ele ter uma vida confortável e feliz, sabe o que ele respondeu? Um pouquinho mais do que eu tenho hoje. Na época, década de 60, 70, seu patrimônio era estimado em 218 milhões de dólares, que seria hoje, aí, com a correção do imposto, 1 bilhão de dólares. E quando ele foi perguntado, o que é necessário para você ter uma vida mais confortável e feliz? Um pouquinho mais do que eu tenho. Ter mais dinheiro nunca será o bastante. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Seu Dinheiro Revela Quem Você Ama. E com isso queremos dizer que a forma como lidamos com o nosso dinheiro vai deixar claro com quem ou com o que nós estamos realmente comprometidos nesta vida. Eu quero ler com você o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10. O texto vai ser projetado, mas fique à vontade para pegar sua Bíblia física e acompanhar comigo essa leitura. O apóstolo Paulo diz assim nesse texto: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã, diante da sua palavra que é viva, onde o Senhor não apenas fala conosco, mas o Senhor faz algo conosco por meio da sua palavra, nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor transforme a maneira como nós lidamos com a vida. Que o Senhor transforme, inclusive, a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao seu amado discípulo Timóteo, que como jovem pastor, na sua época, tinha o desafio de pastorear a igreja que se encontra em Éfeso. E uma das coisas que o apóstolo Paulo está atacando nesse capítulo 6 é especificamente os falsos mestres que estavam vendo na prática da vida cristã uma possibilidade de ganhar dinheiro em cima dos irmãos da fé. Falsos mestres que estavam se aproveitando da fé sincera das pessoas para ficarem ricos. Você já viu isso em algum lugar? Sim ou não? Isso acontecia na época do apóstolo Paulo. Hoje em dia não acontece isso, né? Tem ninguém se aproveitando da fé das pessoas para ficar rico, né? Gente, não existe nada de novo debaixo do céu. O que o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo são coisas que acontecem até hoje. E com isso em mente, o apóstolo Paulo instrui o jovem Timóteo a como lidar com essa situação.
e acaba trazendo verdades preciosas de como devemos lidar com o dinheiro e as riquezas deste mundo. Então, seu dinheiro revela quem você ama. E como você vai descobrir o que você ama de fato? Eu quero que você faça 2 perguntas para si mesmo nessa manhã. A primeira delas é: onde está a satisfação do seu coração? Responda sinceramente. Eu vou tentar te ajudar aqui a responder essa pergunta de maneira sincera ao longo da exposição, mas onde está a satisfação do seu coração? O apóstolo Paulo, ele começa instruindo o jovem Timóteo dessa forma: a piedade, e com piedade a gente está dizendo sobre o exercício da vida cristã, sobre uma vida de devoção. A piedade com contentamento é fonte de lucro. Não de lucro monetário aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, de um lucro espiritual. De fato, o exercício da vida cristã com contentamento é benéfico. E para entendermos bem o que o apóstolo Paulo quer dizer, nós precisamos compreender o significado dessa palavrinha chamada contentamento. Essa palavrinha que é um desafio para a nossa cultura consumista, individualista, a palavra contentamento. Contentamento vem do grego autarqueia, né? Se traduzido para o português seria literalmente autarquia, né? Que muitos de nós utilizamos, né? Que significa literalmente autossuficiência. O apóstolo Paulo utiliza essa palavra que é autarqueia, que significa autossuficiência. Só que para a filosofia grega, principalmente para os conhecidos como estoicos, você já teve aula aí de história da filosofia, se alguém aqui já teve, já ouviu falar sobre os estoicos. Esse era um termo-chave para aquilo que eles acreditavam. Os estoicos, o lema deles era basicamente o seguinte, preste atenção: concentre-se no que você pode controlar, aceite o que você não pode controlar, e cultive a força interior por meio da sabedoria e da virtude. Nesse sentido, em resumo, um estoico viraria para mim e para você e diria: eu me basto. Eu sou suficiente para mim mesmo, porque eu sou contente, porque eu sou autossuficiente, eu me basto. Um estoico diria para nós: minha paz interior não depende do que acontece externamente. Minha paz interior só depende de mim mesmo, da maneira como eu controlo minhas emoções e a forma como eu interpreto as circunstâncias ao meu redor. Sabe que você não é contente? Porque você não sabe lidar com as suas emoções. O estoico diria isso para você. Aprenda a lidar com as suas emoções, aprende a interpretar corretamente a sua vida e você vai encontrar o caminho do contentamento, o caminho da autossuficiência. Então o estoico diria: eu me basto. Sabe qual a solução para os seus problemas? Você mesmo. Você só tem que cultivar a disciplina, fazer o que é certo, controlar suas emoções, e você vai ser contente. O caminho para o seu sucesso é só você, né? A solução para os seus problemas é você. Mas você já deve ter percebido que não é deste contentamento que Paulo está falando. Apesar dele usar essa palavrinha da filosofia grega, não é esse contentamento que Paulo está falando. Afinal de contas, Paulo sabe mais do que ninguém que nós somos limitados, nós somos caídos, nós somos pecadores, somos incapazes de salvar a nós mesmos e controlar a nós mesmos. O apóstolo Paulo sabe disso. O apóstolo Paulo sabe que a solução para os nossos problemas não está em nós mesmos, que nós somos incapazes de controlar a nós mesmos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é de uma autossuficiência, ele está falando de uma cristossuficiência. Contentamento que Paulo está falando aqui é uma cristossuficiência. Ele encontrou suficiência, contentamento em Cristo. Então, olha só, o contentamento é um estado de descanso profundo em Deus, no qual deixamos de ser escravos das circunstâncias ao nosso redor, porque encontramos em Cristo a nossa suficiência final. O nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação não está nas circunstâncias ao nosso redor, está em Cristo.
Isso é contentamento, na mentalidade do apóstolo Paulo. Contentamento para Paulo é: em Cristo eu estou satisfeito. Eu não me basto, Cristo me basta. Nele eu estou satisfeito, independente das circunstâncias. E ele já tinha afirmado isso em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 12, onde muitos utilizam esse texto de maneira muito equivocada, mas que o apóstolo Paulo está falando sobre o verdadeiro contentamento. E olha só o que ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, ele usa a mesma palavra que autarqueia, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e por isso estou contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então veja que o contentamento para Paulo não era fruto da sua autodisciplina, do controle das suas emoções, da sua resiliência. O apóstolo Paulo era capaz de se contentar com toda e qualquer situação, porque Deus o fortalecia. E por isso ele está dizendo: porque é Deus que me fortalece, eu posso passar por escassez e abundância. Na abundância estarei contente, na escassez estarei contente. Por quê? Deus me fortalece. Na pobreza estarei contente, na riqueza também. Por quê? Deus me fortalece para viver ambas as coisas, ambas as situações. Eu sei viver contente humilhado, e sendo honrado também, porque Deus me fortalece. Tudo posso passar por todas as coisas, das piores possíveis e das melhores possíveis, e eu passo por tudo isso porque Deus me fortalece. Eu fico contente porque Deus me fortalece em todas as circunstâncias. Isso é contentamento. A plena consciência de que não importa o que aconteça conosco, seja bom, seja ruim, Deus nos fortalecerá e por isso podemos ficar contentes. Então eis aqui um motivo pelo qual eu e você podemos ficar contentes em toda e qualquer situação. Não importa o que aconteça com a nossa vida, Deus nos fortalecerá. Você precisa comunicar isso para o seu coração. Não importa o que aconteça na sua história, Deus te fortalecerá. Deus sempre nos fortalecerá com provisão suficiente e com a sua presença consoladora. Então a razão do nosso contentamento não está em nós, está em Deus. Por isso que nós podemos nos alegrar sempre, porque não está em nós o motivo da nossa alegria. Não está nas circunstâncias o motivo da nossa alegria, está em Deus. E Ele sempre nos fortalecerá. Sempre nos fortalecerá, sempre virá ao nosso encontro. Por isso que Paulo diz que se aprendermos a praticar a fé cristã com contentamento, isso é fonte de lucro para nós. Não monetário, né? E ele usa essa expressão aqui para cutucar os falsos mestres, dizendo: sim, existe uma fonte de lucro em exercer a vida cristã com contentamento, mas não é um lucro monetário, é um benefício espiritual. O que o apóstolo Paulo tem em mente, e que nós deveríamos ter também, é a eternidade, que vira e mexe foge dos nossos olhos. Né? Mas ele pode falar de tudo isso, porque ele tem a eternidade diante dos seus olhos. Deus nos fortalece em todas as coisas, para quê? Para que cheguemos na eternidade. E olha só a afirmação que ele faz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Ele está parafraseando Jó aqui, né? Nu cheguei a este mundo e nu sairei. Como diz o sábio pastor John Stott, os bens que nós temos são apenas a bagagem que levamos nesse tempo. Não são coisas da eternidade. O problema é que nós fazemos dos bens materiais a meta final da nossa vida. Esse é o problema. Nós fazemos da busca pela riqueza o objetivo final da nossa vida. Enquanto, na verdade, deveríamos aprender com esse homem puritano chamado Richard Baxter: use o mundo como quem o usa para Deus, e não como quem vive para o mundo.
Use os recursos deste mundo, os recursos que você tem, como quem usa para Deus. E não como quem vive para este mundo. E busca sentido neste mundo. Então, com a eternidade em mente aqui, o apóstolo Paulo está olhando para uma outra realidade, onde os bens materiais aqui desse tempo nada valem, com a certeza de que a companhia de Cristo está conosco ao longo da jornada, e que a provisão dele é suficiente para nós, Paulo afirma, então, tendo o que comer, e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Estejamos com isso tranquilos. Estejamos com isso descansados, tendo o suficiente para concluirmos a nossa jornada para a eternidade. O apóstolo Paulo está dizendo, então estejam satisfeitos. Se Deus está concedendo para vocês o que comer e o que vestir para que vocês cheguem lá na eternidade, então estejam satisfeitos. Paulo não está dizendo aqui, e é importante esclarecer, que um cristão não pode ter mais do que isso, tá? Ele está afirmando que tendo isso, já é motivo para você estar satisfeito, alegre, contente. E nisso nós já temos indicativos suficientes para responder a pergunta: onde está a satisfação do seu coração? Você está satisfeito com o que você tem hoje? Seja sincero nas suas perguntas, nas suas respostas. Você está satisfeito com a sua casa? Com as roupas que você tem? Com o seu alimento, com o seu cônjuge, com os seus filhos? Ou a sua satisfação está sendo adiada para quando você conquistar a vida que você acredita que é ideal? E vive adiando a satisfação, não, quando eu chegar lá, quando eu me formar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, aí estarei satisfeito. Você está adiando a satisfação, você está satisfeito com a vida que você tem hoje e agora, que foi a vida que Deus te deu. Você olha para a vida alheia e acredita que as pessoas são mais felizes do que você, porque possuem mais coisas, porque viajam mais, porque possuem casas melhores, carros melhores. Ou você olha para a sua vida e do cuidado de Deus sobre você e consegue dar um sorriso, porque é grato por tudo aquilo que você tem. As respostas para essas perguntas vão definir se a sua satisfação está em Deus, ou se a sua satisfação está nos bens deste mundo. As respostas vão definir o que você está amando de verdade, o que nós estamos amando de verdade. Mas é claro que Paulo deixa um alerta para nós. Se a sua satisfação não está nas coisas que Deus tem feito por você, se a sua satisfação está nos bens deste mundo, tem um alerta para você, Timóteo, para a igreja que se encontra em Éfeso, para a igreja que está na olaria, os que querem ficar ricos, ou seja, aqueles que fazem da busca pela riqueza o motivo principal da sua existência, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Esse é o alerta que ele deixa. Se você faz da busca pelos bens materiais, pelo conforto, pela riqueza, o motivo principal do seu coração, isso aqui que te espera. E não é talvez, é certo que vai acontecer. Então veja que ironia aqui. O apóstolo Paulo, ele gosta bastante desse método irônico, né? O contentamento em Deus com um pouco é fonte de lucro. A busca desenfreada por mais riqueza conduz ao naufrágio. O pouco, tem aquela frase, né? O pouco com Deus é muito, né? O pouco com Deus é lucro, o muito sem Deus é perda. Então, o contentamento em Deus, no pouco, é ganho. A ambição desenfreada por mais é perda. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Isso nós precisamos nos lembrar das palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Tudo isso é perda, naufrágio. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os nossos bens estão bem guardadinhos. Os ladrões não arrombam nem furtam. Não existe ninguém querendo passar a perna em ninguém. Ganho. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Talvez hoje você poderia fazer essa oração. Quem sabe você se arrisca a fazer essa oração de uma canção conhecida como Oração dos Arrais. Que eu receba aquilo que eu preciso e nem um pouco mais. E me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Olha que oração forte. Muitos cristãos, ao longo da história da igreja, por diversos motivos, tiveram que abandonar os seus bens de imediato pela fidelidade a Cristo Jesus. E essa oração é forte. Que eu receba aquilo que eu preciso e nem um pouco mais. E me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Que eu não fique muito apegado àquilo que eu tenho. Porque os bens deste mundo ficarão neste mundo. Onde está o seu coração? E por último, uma última pergunta para você fazer essa manhã. Seu dinheiro revela quem você ama. Então a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você está comprometido com a sua felicidade pessoal ou com o reino de Deus? Eu combinei aqui com meu pai esse efeito sonoro, dramático, né? Dessa transição aqui, né? Você está comprometido com a sua felicidade pessoal ou com o reino de Deus? Vamos descobrir? Então, Paulo, sem papas na língua, ele vai direto na raiz do problema. Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou a melhor tradução, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Né? O que significa que o amor ao dinheiro causa muitas espécies de maldade. Né? Não é que é a raiz de todo mal, mas é a raiz de todo tipo de maldade. É importante entendermos, em primeiro lugar, o que esse versículo não quer dizer. O texto não está dizendo que o dinheiro é ruim. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que um cristão não pode ser rico. Aí você está na cadeira e ufa, né? A esperança para o ferido. Né? O texto não está dizendo que um cristão tem que ser pobre. Também não está dizendo isso. Aleluia, né? Glória a Deus. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro, isto é, fazer da busca pela riqueza o objetivo principal da existência e a fonte da nossa confiança, segurança, identidade, sentido e bem-estar, este é o problema. Fazer do dinheiro nosso Deus. Algo que nós deveríamos depositar só em Deus. Nós depositarmos no dinheiro. Por que essas ponderações são importantes? Primeiro, porque existe uma desconfiança justa em relação às riquezas. Uma desconfiança ressaltada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O dinheiro facilmente pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E por isso Jesus é tão enfático ao falar sobre dinheiro e falar sobre como o dinheiro pode ser um Deus. Que ele inclusive personifica, né? Chama de mamon. Né? O dinheiro pode se tornar um Deus para a nossa vida. Por isso Jesus fala, um servo não pode servir a dois senhores. Você não pode fazer de Deus o centro da sua existência e do dinheiro o centro da sua existência. Não tem como. Tá? Jesus, ele foi justo em suas ponderações de que o dinheiro pode se tornar um problema. Ele é enganoso. Por isso, a afirmação feita por esse homem chamado Dallas Willard é fundamental. Qualquer pessoa que não possa possuir riqueza sem adorá-la como seu Deus, deve ficar longe dela. Deve abandonar a riqueza. Se você não sabe lidar com o dinheiro sem torná-lo seu Deus,
Então abandone. Faça voto de pobreza mesmo, né? Se você não sabe lidar com ele sem adorá-lo, fique longe dele. A condição para ter riqueza é fazer disso um instrumento para servir a Deus. As riquezas como fonte de serviço a Deus. Tá? Então nós temos que ser honestos. O dinheiro, ele é enganoso e pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, se você não sabe lidar com ele, sem adorá-lo, sem depositar nele toda a sua confiança, então abandone, não busque isso. Busque outra coisa para a sua vida. Tá? Faça o voto de pobreza, né? Compartilhe todos os seus bens. Não busque a riqueza. Em segundo lugar, existe uma falsa concepção de que o cristão tem que ser pobre. De que o cristão sempre tem que passar por necessidades e lutas. Isso foi muito potencializado por um homem chamado Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a renúncia da riqueza como um ideal de vida. Quando você quer ser um cristão genuíno, então abandone a riqueza, seja pobre. Esse é o ideal da vida cristã. Mas é um engano pensar que o pobre está livre da idolatria ao dinheiro. Isso é muito enganoso. Não é só o rico que idolatra o dinheiro. Existe muito pobre que idolatra o dinheiro. Na verdade, é possível que o pobre idolatre e cobice mais o dinheiro que o rico. É possível. Alguns podem não ter muito dinheiro, mas podem afirmar: se eu tivesse dinheiro, eu seria muito feliz. Se eu tivesse dinheiro, aí então meus problemas seriam resolvidos. Se eu tivesse dinheiro, eu me sentiria mais realizado e mais seguro. Se eu tivesse dinheiro, finalmente eu alcançaria a vida dos meus sonhos e ficaria satisfeito. Se eu tivesse dinheiro, aí sim eu seria uma pessoa importante e valorizada, as pessoas iriam olhar para mim de forma diferente, iam ver o meu valor. Isso é idolatria ao dinheiro. Porque se nós trocarmos a palavra dinheiro aqui por Deus, você vai perceber que um pobre pode idolatrar o dinheiro. Se eu tivesse Deus, eu seria mais feliz. Se eu tivesse Deus, meus problemas seriam resolvidos. E nós sabemos que sim. Que o problema fundamental da nossa existência é resolvido por Deus. Se eu tivesse Deus, eu me sentiria mais seguro e mais realizado. Se eu tivesse Deus, eu alcançaria a vida dos meus sonhos. E se você conhece a eternidade, você sabe que a eternidade é a vida dos sonhos. Se eu tivesse Deus, aí sim eu me sentiria valorizado. De fato, Deus nos valoriza como ninguém, como seus filhos amados em Cristo Jesus. Então veja, possível que um pobre idolatre o dinheiro. Nesse sentido, um homem pobre, ambicioso e avarento não é melhor que um rico ambicioso e avarento. A pobreza em si não recomenda ninguém a Deus, nem produz graça. Você ser pobre, você não tem nenhuma vantagem diante de Deus. Então, não, a pobreza não é um ideal cristão. O problema é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro produz todo tipo de maldade. E nós poderíamos elencar algumas aqui. Avareza, ganância, violência. Existe violência por causa de dinheiro? As pessoas fazem guerras por causa de dinheiro? Existe corrupção por causa de dinheiro? Tráficos de todos os tipos por causa de dinheiro? As pessoas destroem a natureza por causa de dinheiro? As pessoas são desonestas por causa de dinheiro? Existe desigualdade por causa de dinheiro? Injustiça? Todo tipo de maldade existe por causa do dinheiro. Mas digamos que você não faz da riqueza a razão da sua existência e a fonte da sua confiança e segurança, e que por meio do trabalho honesto feito para a glória de Deus, você enriquece. Posso ouvir alguns améns no coração de vocês aqui, né? Não, pastor, por meio do trabalho honesto eu enriqueci, né? Então, como que eu devo proceder? Né? Eu posso ser rico e cristão? Veja só o que Paulo fala para Timóteo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes,
que não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então o apóstolo Paulo já está orientando aqui. Não seja arrogante, seja humilde. Continue colocando sua esperança em Deus, não naquilo que você tem. Ordene aos ricos que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Sem demora, rápido, que sejam rápidos para repartir. Dessa forma, eles também acumularão tesouros para si mesmos, não terrenos celestiais. Um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então veja só, se você enriquece por meio do seu trabalho honesto, feito para a glória de Deus, isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Então ordene para essas pessoas o seguinte: não ponham a sua esperança no dinheiro, sejam humildes, repartam o que vocês têm. Tem alguns personagens ao longo das Escrituras que foram ricos e fizeram isso. Depois precisa lá José no Egito, o próprio Barnabé, Filemon. Pesquisa a história desses homens, para você ver como que eles agiram. Uma mordomia saudável, segundo Dallas Willard, seria dessa forma: ganhe o máximo que você puder, sem fazer do dinheiro seu ídolo. Economize o máximo que puder, sem se tornar uma pessoa avarenta. Use e controle livremente tudo que você tiver em suas mãos, com espiritualidade e disciplina. Mas para o quê? Para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Ou como dizem nesse homem, Deus prospera você não para elevar o seu padrão de vida, mas para elevar o seu padrão de generosidade. Se Ele te concede mais, é para você repartir mais, para ajudar os seus irmãos, consolar os seus irmãos. Então, a partir dessas coisas, você está comprometido com a sua felicidade pessoal, com o reino de Deus. Como discernir isso? Você trabalha e economiza e deseja aumentar os seus bens só para elevar o seu padrão de vida e aumentar o seu conforto? Ou você trabalha e economiza e enriquece para ser generoso? Você busca aumentar a sua propriedade só para o seu conforto ou para repartir o que você tem? Você entra em desespero quando imagina um padrão de vida menor do que você tem hoje? Ou entende que em todos os movimentos da nossa vida, quer na escassez, quer na fartura, podemos contar com a provisão de Deus e assim nos sentirmos seguros, satisfeitos e contentes, porque Ele é o Deus, não o dinheiro. Você tem dificuldade em abrir mão? Tem dificuldade em dizimar e ofertar? Porque acredita que qualquer valor vai fazer muita falta para você? Ou você é generoso, oferta, dizima com alegria, na plena certeza que nada é seu e que toda provisão vem de Deus? As respostas a essas perguntas vão deixar claro se você está comprometido com a sua felicidade pessoal ou com o reino de Deus. Se hoje chegamos à conclusão de que amamos mais o dinheiro do que a Deus, o convite é para o arrependimento. Deus nos convida ao arrependimento, porque o dinheiro, como Deus, é cruel, é fonte de todo tipo de maldade, conduz os seus servos ao naufrágio e ao tormento. Quantos se aventuraram por esse caminho e só encontraram vazio e solidão? O convite é para nós nos voltarmos para o nosso Deus generoso, que com generosidade concede o seu bem mais precioso, que é Cristo Jesus. Ele nos concedeu tudo, para que não sintamos falta de nada. Ele, por meio da sua cruz, ao invés de nos conduzir à perdição, nos conduz à salvação. Ele encarou o vazio da cruz para que fôssemos satisfeitos. Ele se tornou pobre para nos fazer ricos. Ele encarou a solidão para nos fazer filhos de Deus. Ele encarou a morte para nos dar vida. Ele encarou a rejeição para que nós fôssemos amados por Deus. Ele abriu mão de bens materiais passageiros para nos dar tesouros celestiais eternos. Nele nós encontramos satisfação. E é com Ele que eu e você devemos estar comprometidos. Ele é a nossa satisfação.
Ele é a nossa segurança, nele está a nossa confiança, em Jesus. E somente nele. Ele é generoso. E por isso convida todos os seus seguidores a serem generosos também. Vocês percebem o que eu fiz? Vocês percebem como eu vivo? Vivam assim também. Se foi minha generosidade que deu vida para vocês, sejam vocês generosos também. Gerem vida nas outras pessoas. Por isso, à luz do que Cristo fez, o apóstolo Paulo finaliza com essa orientação para Timóteo. Não faça do dinheiro o centro da sua busca. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso. E busque de todo o seu coração a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Faça disso a busca central da sua vida. Combata o bom combate da fé, Timóteo. Ou no lugar de Timóteo aqui, coloque o seu nome. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Você não foi chamado para possuir os bens deste mundo. Deus te concedeu para que você administre isso para a glória dele, para o benefício das pessoas. Mas tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado para a vida eterna, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Em resumo, faça de Cristo a busca principal do seu coração, e use todos os seus recursos para o bem da humanidade, para o bem dos seus irmãos da fé, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é tudo o que nós temos. Que enquanto vivemos neste mundo, que a nossa busca seja pelo Senhor somente. Que o nosso coração repouse no Senhor somente. Que o nosso coração confie no Senhor somente. Que todos os nossos recursos que nós temos, bens que o Senhor nos deu, que sejam usados conforme o Senhor quer que nós usemos. E o Senhor sempre nos concede para nós repartirmos. O Senhor sempre nos concede para a nossa generosidade. Nós fomos salvos pela sua grande generosidade. E o Senhor nos chama para viver a sua vida. Nós nos arrependemos, Senhor. Todas as vezes que a nossa confiança está naquilo que nós temos. Todas as vezes que nós depositamos a nossa confiança nas nossas forças, na nossa conta bancária, nos nossos recursos. Nos recursos que temos ou naqueles que imaginamos um dia ter. Nos perdoe por isso. O Senhor é o nosso Deus. E nós estamos contentes e satisfeitos no Senhor. Independente se vivemos em escassez ou em abundância, se temos muito, se temos pouco, nós estamos contentes, alegres, satisfeitos. Porque o Senhor é o nosso Deus. E assim como as pessoas celebram lá fora, com gritos de alegria, nós também celebramos, porque nós temos o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Conta mais. Que a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que o consolo e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. E amém. Antes de finalizarmos, só alguns recadinhos para lembrar vocês da nossa agenda semanal. Nós repassamos isso toda semana. Segunda-feira, artesanato. Terça-feira, encontro de oração. Quarta-feira, pequeno grupo. Domingo, nossa agenda comum. Guarde isso na sua agenda. São os nossos encontros. Tá? Se você quer conhecer mais o povo que se reúne aqui, participe desses encontros. Né? Exercite a comunhão. Próximo sábado, seu recado para toda igreja. Né? Toda igreja está convidada a participar do DJP. O que é DJP? Dia do Jovem Presbiteriano. Né? Ontem eu e minha esposa e mais alguns jovens aqui de Curitiba estávamos em São Paulo,
onde nós participamos do Dia do Jovem Presbiteriano Nacional. Tinha gente até do Acre lá, né? Acredite, chegamos faz poucas horas em Curitiba, graças a Deus estamos aqui, tá? Mas nós vamos ter um encontro também regional aqui, tá? Da região de Curitiba. E você que é jovem aqui da Olaria, grave isso na sua agenda, participe com a gente. Dia 23 de maio, tá? Vai começar às 16 horas, meu amor, isso. E às 19 horas o culto, vai ser lá na Igreja Presbiteriana de Tingui, fica bem pertinho daqui, tá? Então você, jovem, e você jovem há mais tempo também, está convidado a participar conosco. Venha celebrar o Dia do Jovem Presbiteriano com a gente, tá? Campanha do agasalho, tá? Nós estamos com uma campanha do agasalho, né? Campanha aí encabeçada pelos jovens da Federação de Curitiba, onde nós estamos arrecadando agasalhos, né, que vão ser entregues para a Casa Presbiteriana Esperança, tá? Onde você pode levar? No dia 23, no Dia do Jovem Presbiteriano, se você tiver agasalho para doar em boas condições, faça isso, tá? E lembrando, maio, mês da família, nós estamos com essa agenda semanal de oração. Ore na sua casa, reserve 5 minutinhos por dia por esses motivos, onde temos orado pelas famílias da nossa igreja. Reserve, ore com a gente, e nós vamos finalizar toda essa campanha de oração no dia 29 de maio, uma sexta-feira, com uma vigília de oração, onde juntos aqui vamos nos reunir, orar como igreja, tá? Pelas nossas famílias. Dia 30 de maio, para os novos membros, não se esqueçam, nós temos reunião geral com vocês, tá? Para apresentarmos um pouquinho da Igreja Presbiteriana, como funciona a nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Queremos compartilhar com vocês sonhos que nós temos como Igreja Presbiteriana Olaria. Se você, como membro da igreja, quer participar, você também é bem-vindo, tá? É importante para reciclar algumas coisas, relembrar de algumas coisas, tá? E dia 31 de maio vai ter uma festa linda aqui na igreja, onde nós vamos receber novos membros por meio de batismo, profissão de fé. Então participe com a gente, vai ser uma galera linda aí que vai ser recebida, tá? Então grave isso na sua agenda, tá? E para celebrarmos o mês da família e todos que serão recebidos, nós vamos ter um almoço comunitário, uma feijoada, pessoal. Tá? Vou disparar a lista para você preencher a sua presença lá essa semana. Coloque seu nominho, tá? Vai ser apenas R$25 por pessoa, tá? Uma feijoada nesse valor, só aqui, na Olaria, tá? Então coloque o seu nome lá. Qualquer dificuldade que você tenha, por favor, fale com a gente. Nós queremos que todos participem, tá? Que não seja nenhum empecilho para você participar. Se tiver alguma dificuldade, nos procure, tá bom? E lembrando dessa dinâmica que nós estamos fazendo, tá? De visitação das famílias. É básico, gente, o anfitrião é o responsável por entrar em contato com o visitante, tá? E todas as famílias já estão aí designadas, tá? Teve uma atualização, mando para vocês no grupo, mas registrem isso, né? A ideia é a gente fazer isso no mês de maio e junho, tá? Tem aí dois meses para fazer, para você combinar, porque o objetivo é nos conhecermos melhor, nos tornarmos mais próximos, né? Vivermos a vida de igreja, tá? E lembrando nosso projeto de reforma, pessoal, essa semana fomos para R$6.000 de arrecadação. Então estamos muito perto aí de concluir os nossos compromissos, tá? Com essa parte inicial da reforma. Nós vamos ter outros acabamentos como vidro, como mobília, mas isso é um assunto para outro momento, tá? O objetivo é nós terminarmos aqui a mão de obra que nós fizemos do almoxarifado, tá? E depois nós prosseguimos fazendo todos os reparos necessários nesse local onde nós nos encontramos, tá? E para finalizar, eu quero chamar aqui minha mãe, líder das mulheres. Ela tem uma homenagem para fazer para o jovem presbiteriano, tá? Ela vai conduzir esse momento e assim, depois desse momento, nós finalizamos o nosso culto. Vou chamar a equipe de música aqui na frente já também. Bom dia. Bom, nós temos, né? Dia da Mulher Presbiteriana, Dia do Homem, Dia do Jovem, todo terceiro domingo de maio. Não é uma data fixa, não é um dia fixo, né? Todo terceiro domingo de maio, a nossa igreja comemora o Dia do Jovem Presbiteriano.
E eles colocaram essa sigla aí, né? DJP. Ficou bem bonito, né? Ontem eu fiquei, nossa, Dia da Mulher Presbiteriana. DMP. Nem fica legal, né? Dia do Homem Presbiteriano. DH. Não ia ficar, mas o DJP ficou, não ficou? Ficou ótimo. Bem cara de jovem, né? DJP. Mas o DJP, o Dia do Jovem Presbiteriano, é idoso, né? Já são 90 anos. 90 anos de mocidade presbiteriana. Até os jovens ficam velhos. Não é mesmo? Então, eu gostaria de ler aqui para os nossos jovens. Não são muitos, né? Mas, ó, jovem, você que é jovem aí, acima de 18, os nossos jovens na igreja, ele pega do 18 anos aos 35. Então, considera-se jovem nessa faixa etária aí, ó, 18 aos 35. Então, mas é uma grande realidade. E essa realidade do velho também, o jovem também vai, né, se Deus que assim quiser, ter essa jornada de juventude, de adulto, né, a fase adulta e a sua velhice. E sabe quem nos fala disso? Eclesiastes. Salomão nos lembra disso. Eu não vou ler todo o texto, mas leia em casa Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Ai, o frio dói tudo. E se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. A idade avançada vem, os olhos vem como é que chama? As cataratas. Leia, gente, Eclesiastes. Os roedores, né? As pernas vão tremendo, o membro do abraço, tudo treme, né? Leia, trava as costas. Mas é isso, lembre-se, a juventude é o ápice, todo vigor, toda a sua energia. Depois dessa mensagem, deposite essa confiança nesse Deus, mesmo nesses dias. Lembre-se do seu Criador, jovem. Porque você também um dia, o Senhor pode chamá-lo na juventude, ou na idade mais adulta, ou antes, né? Que o Senhor abençoe a sua vida. E nós, em homenagem, vamos cantar este cântico da nossa mocidade presbiteriana. Convido a igreja a se colocar de pé. E depois eu vou estar entregando uma lembrança para os nossos jovens. Só para explicar, gente. Na segunda estrofe, nossas mãos estarão unidas. A gente vai cantar como os jovens cantam, os presbiterianos, tá? Nossas mãos estarão unidas. Dê a mão para quem está ao seu lado e ergue bem para cima, tá? Na terceira estrofe, quando vai falar sobre empunhando o pendão real, ergue sua Bíblia lá em cima. E empunhe o pendão real, que é as Escrituras, tá? E no refrão você vai ver que vai ter uma parte onde os homens nos acompanham e as mulheres acompanham as vocalistas aqui. Tá bom? Vamos lá? Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho.
irmãos comigo. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo sangue libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Agora o pendão, hein? Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Suas vozes. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Aleluia. Vamos orar pelos nossos jovens. Os nossos jovens se aproximem, por favor. As nossas meninas. Agora quero ver, hein? Quero ver. Mas 18 a 35. Isadora, Mateus. Ó, gente. O pastor é jovem. Glória a Deus, né, gente? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir ao presbítero Zé Carlos que esteja orando pelos nossos jovens. Volta. Que esteja orando pelos nossos jovens. E lembre-se de orar pelos nossos jovens. É uma fase, gente, de tentação, de provação. É uma fase difícil. Nossos jovens precisam da nossa oração. Vamos orar? E depois nós vamos falar o moto. O moto da mocidade. Graças nós te damos, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui. Glórias ao teu nome, nós estamos felizes. Nós oramos a ti, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nesse momento, Deus, nós queremos uma ação maior e agradecer ao Senhor, ó Deus, pelas vidas dos jovens da tua igreja, ó Deus. Os jovens presbiterianos, ó Deus, são pessoas, ó Deus, que nesse mundo tão tribuloso, com tanta dificuldade, com tantos problemas, Deus, mas eles são seus servos, eles têm servido ao Senhor. O Pai, fortifica os jovens da tua igreja, ó Deus, para te servir melhor. Qualifica os jovens da tua igreja, ó Deus, para testemunhar das tuas grandezas. Fortalece, ó Deus, os jovens da tua igreja. Nós estamos aqui felizes, ó Deus, olhando para cada um deles, ó Deus, porque eles sentem prazer em servir ao Senhor. Ó Deus, toda a honra, toda a alegria, toda a bondade, toda a misericórdia que vem do Senhor, derrame sobre a vida de cada um deles. E da tua igreja também. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.